Não, Josinei, o Igor Dias, os demais vereadores que eu tenho ouvido e às vezes até já vi alguma coisa na rede social que acompanham mais de perto essa questão da saúde, e aí o ponto de vista que ele coloca é a impressão que a gente tem também em relação à situação atual, né, da nossa rede municipal de saúde. Em relação à região, nós continuamos com dificuldades, com um gargalo gigantesco, porque Marabá, em que pese tenha mudado de gestão municipal, continua com dificuldade para girar os serviços, principalmente de média complexidade. A atenção básica nem se fala, porque Marabá, uma cidade daquele tamanho, que pode ter até 144 equipes de saúde da família, ou seja, um médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, no posto de saúde, só tem 37. Dessas 37, só 29 estão completas, isso lá em Marabá. Então, isso faz com que a pressão no hospital fique ainda maior. As pessoas não conseguem o médico no postinho, ele vai para o hospital, isso é óbvio. E aí termina que o perfil do hospital, que é para atender urgência e emergência, fica atendendo coisa de atenção básica, que é consulta, emissão de receita, renovação de receita, é uma dor de cabeça, uma febre, uma hipertensão descompensada, diabetes alta ou hipoglicemia, coisa que resolve no postinho de saúde. Então, como tu não tem o médico na equipe, o posto não funciona, você vai para o hospital, né? E a questão no hospitalar, por exemplo, lá em Marabá está com média de 7.000 pessoas esperando por uma cirurgia eletiva, que é uma cirurgia de hérnia, vesícula, uma laqueadura, uma esterectomia, né? São cirurgias que era para estar acontecendo normalmente no dia a dia, e há recurso específico para isso. Inclusive, Marabá recebeu para esse ano, tem previsto pelo Ministério da Saúde, R$ 951 mil. Palestina também entrou nessa distribuição de dinheiro, de recurso. E essa distribuição, ela foi feita com base na população, né, questão per capita, e na demanda reprimida apresentada para o Estado lá em janeiro, início de fevereiro. E Palestina ficou com apenas R$ 19.418 para fazer cirurgia eletiva, tá? Então, o município tem que executar esse valor e daí apresentar a produção, vai receber esse dinheiro extra-teto, fora do que ele recebe mensal, para poder pedir mais recurso. Mas para pedir, você precisa ter sua fila qualificada. A lista, tudo certinho, tudo registrado no sistema, com os dados do paciente, qual é o procedimento. É uma imensidão de procedimentos que são contemplados por este programa chamado Programa de Redução de Filas, né, que é do Ministério da Saúde, e que todo semestre o Ministério distribui milhões e milhões de reais para os estados, e os estados pactuam entre si, entre os municípios e o governo do estado, quem vai executar o que de acordo com a sua demanda. Então tem recursos, tem programas para isso, e infelizmente a gente não vê acontecer. E eu até mencionei agora há pouco, que bom que retomou cirurgias aqui no Hospital Municipal de Palestina. Porém é bom observar que são cirurgias ginecológicas, tá? Para as mulheres, laqueadura, às vezes uma esterectomia, né? Um parto cesariano, isso sim. E é um excelente profissional que retorna à Palestina, que ele esteve aqui quando eu também fui secretário, e ele já fazia isso aqui na Palestina. Então que bom que ele voltou a exercer esse papel aqui na Palestina para ajudar a salvar vidas. Mas eletivas vai para muito mais disso, né? E as cirurgias de hérnia, como é que fica, né? As cirurgias de vesícula. Então assim, são muitas coisas que precisam, né, de atendimento e de acolhimento dentro do Sistema Único de Saúde, dentro do sistema municipal, e que não serão ainda nesse primeiro momento atendidas, né? E nós vamos continuar tendo que procurar outros lugares, outros municípios. E eu até relatei, né, agora há pouco para o Igor, eu antes de voltar aqui para participar da live, eu tinha ido a Araguatins com meu pai, porque ele está passando mal já faz alguns dias e tem que operar de hérnia. Infelizmente nem os exames ele conseguiu aqui, né, porque há certas limitações, e isso é gritante. Às vezes quando estive secretário, eu até recebia críticas, porque
as pessoas, tem alguns que pensam que porque eu sou ligado ao prefeito tal, eu tenho que atender gente que votou nele. Mas a partir do momento que eu me elegi, ou que eu assumi um cargo, eu estou ali para atender a sociedade, e o sistema ele é único. Ele não é partidário, ele é sistema único de saúde. E aí a gente não pode ter esse tipo de coisa. E para isso precisa funcionar muito bem o Poder Legislativo, porque o papel dele é exatamente esse, fiscalizar. Fiscalizar a execução do recurso público. E o município recebe recurso público para executar o serviço. E ao executar de péssima qualidade, ao não cumprir os seus requisitos, tem que ser reclamar, tem que ser denunciado. E a população precisa procurar quem? É quem está mais perto dela, que é o vereador, ou o Conselho de Saúde. Em outro caso, o Ministério Público, né? Que são os órgãos de controle e de fiscalização. Poder Legislativo, Conselho Municipal de Saúde, Ministério Público e as ouvidorias. A Secretaria de Saúde, inclusive, devia ter uma ouvidoria municipal para receber as reclamações da sociedade. Isso está previsto na legislação, é obrigação, inclusive. Né? Bom saber disso. O portal da transparência do município tem que ter um canal aberto e de fácil acesso para reclamações via ouvidoria. Tem que funcionar, porque a sociedade precisa receber o serviço de qualidade na ponta. Ah, mas o dinheiro é pouco. Vá captar o recurso. Tenham profissionais técnicos que saibam fazer a gestão. É inadmissível a gente ter uma academia de saúde aqui na Palestina há tanto tempo e até hoje nunca foi habilitada pelo Ministério da Saúde, por falta de proposta, de provocação. Aí você acaba não recebendo alguns recursos. Não recebe, é R$3.000 mensal que deixa de receber. Aí você tem, aqui nós temos uma unidade odontológica móvel, que eu lembro que lá atrás, quando a gente assumiu, nós tínhamos que reabilitar ela porque já estava sem habilitação. Aí ela está sem habilitação acho que há uns 2 anos. Não recebe, é R$9.320 por mês, R$9.360 por mês que o município deixa de receber para ofertar serviço de saúde bucal lá na zona rural, lá no Varjão, lá no Embaubal, qualquer lugar a unidade possa chegar, ela pode ir levar o atendimento. E a população fica sem o acesso porque não conseguem habilitar. Ah, mas a manutenção é cara. E a contrapartida da prefeitura, cadê? Cadê os recursos do ICMS? Cadê os recursos do FPM? As contrapartidas? Né? Então há possibilidade sim de fazer um bom trabalho, mas para isso precisa ter vontade política e capacidade técnica para fazer com que a coisa aconteça na ponta. Existem os repasses federais, só repasse do governo federal para a Palestina é em média R$272.000 mensal, né? R$272.000 mensal para custeio do hospital e das 3 equipes de saúde da família, que é o BS Amauri, Santa Isabel e Porto da Balsa, né? E ainda funcionam de forma precária, porque, segundo as informações, o que a gente tem ouvido é que só aqui na sede que o médico atende de segunda a quinta. Nas vilas é uma vez ao mês, é uma vez pela semana, saúde bucal também da mesma forma, sendo que o município ainda deixa de habilitar outros serviços, que podia ter mais equipes, mas precisa solicitar credenciamento. Ninguém vai adivinhar lá no Ministério que a Palestina está precisando habilitar mais equipe de saúde da família, saúde bucal. Uma coisa que é de fundamental importância, Josinei, e que inclusive a ADSUSP está tomando a iniciativa e vai ocupar esse vazio por iniciativa de uma entidade que está para além do poder público e que inclusive não teve o reconhecimento devido pelo poder público. Mas aqui não tem uma política municipal voltada para esse público de pessoas com espectro autista, né? E o governo federal tem políticas para isso, tem programas com recurso específico para custear o pagamento de profissionais e de especialistas que atendam a equipe multiprofissional para atender essa população. E o município sequer pediu credenciamento para receber o recurso. Dava para ter aí no mínimo 3 equipes dessa, recebendo R$16.000 cada uma. E a população não ter que ficar aí meses e meses esperando uma consulta com um neuropediatra, com um fonoaudiólogo, com um terapeuta ocupacional. Não consegue, com um psicopedagogo, porque o poder público não oferece. E quando acontece, é de forma precária. São poucas vagas, as pessoas ficam meses. E eu falo isso porque eu recebo constantemente demandas, pedidos de amigos, de famílias aqui da nossa cidade, pedindo ajuda, socorro, né?
Ainda que tenhamos aí o CISAT, que é pactuado, que o município tem cotas lá, que tenhamos a Policlínica em Marabá, que o município também deveria ter sua cota e utilizar ela para atender a todos que têm esse tipo de demanda. Não atendem, né? E não há um esforço para resolver esse problema. Então, acho que assim, o Poder Legislativo, os vereadores que têm atuado nessa linha estão de parabéns, precisam continuar fazendo isso e de forma mais incisiva possível. E aí a gente não vai conseguir, infelizmente, parece que é uma cultura mesmo, né, do nosso país, só funcionar na pressão, na cobrança. Se acomodar, pior fica, né? Então a gente precisa, se não está tendo um esforço conjunto da própria gestão municipal, alguém tem que falar, alguém tem que espernear. E aí a gente vai ter, inclusive, aqui, ainda esse mês, a DESUSP, em parceria com a Câmara Municipal, com a mesa diretora, vai estar comunicando isso. Está vindo uma equipe, né, de uma instituição de Belém para fazer aqui um atendimento durante todo um dia para esse público do espectro autista, né, aqui em Palestina, para que as pessoas que tenham seus filhos, né, e que precisam do diagnóstico saiam com laudo, saiam com todo o suporte e o aparato necessário por uma equipe multiprofissional que vai dar esse apoio para a nossa população aqui de Palestina. Então, na semana que vem, a DESUSP deve anunciar o período de inscrição, né, de pegar a demanda que exista para que no dia 11 sejam atendidos todo esse público do espectro autista aqui na Palestina. E aí parabenizar. Inclusive essa agenda ela foi possível ser construída numa reunião em Belém com a presença do Valcinei, da Frank Irlane, e que perceberam a possibilidade de fazer essa parceria e trazer esse serviço para cá, que isso vai se realizar. E aí, num segundo momento, teve lá os 5 vereadores, com o presidente da Câmara, o Igor, né? Tava o Joaninha, que é o Jonathan, né? O Jonatas, o Batata, tava o Valguinei, o Tiago, e colocaram essas situações. E chega para eles as demandas, porque no poder público não consegue, né? E eles vão atrás dos vereadores. E aí, ao relatarem, a gente está atuando nessa questão da saúde, a gente se preocupou com isso e vamos fazer essa ação conjunta aqui para pelo menos amenizar um pouco aí o sofrimento dessas mães, né, dessas famílias, porque daí isso interfere tanto no contexto escolar quanto no contexto familiar, e a gente precisa dar uma solução, já que o poder público está inerte, né, está inoperante em relação a isso. Muito bem. A partir desse momento, vamos fazer um corte aqui.